Boa noite a todos. É novamente um prazer de estar aqui reunido para mais um encontro no Trilha Espírita. Nossos encontros de todas as segundas-feiras, às 20 horas de Brasília, 19 aqui do Mato Grosso do Sul, onde a gente vai estar constantemente estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia desse encontro é que a gente faça um estudo sequencial de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, de capa a capa, baseado, então, nesses conceitos de moral cristã. Vamos pedir a Deus que nos ampare, nos oriente, que nos dê lucidez e grandeza nesse momento, para que possamos encontrar as palavras e os ensinamentos adequados para o nosso estudo e o nosso aprendizado. Que assim seja. Então, retomando, semana passada nós começamos então a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e fizemos a parte 1 e 2. Então, hoje, nós vamos entrar na parte 3, que são as notícias históricas. Tá? O que significa essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo? Muitas palavras ou conceitos vinculados a comportamentos e costumes da época do Cristo estão vinculados com essas explicações. E quando a gente lê o Evangelho sem ter a percepção exata do que são, do que significam essas palavras ou esses ensinamentos, a gente corre o risco de ter uma compreensão equivocada e, por conseguinte, um entendimento que não seja aquele que foi de interesse do Cristo em nos oferecer. Então, vamos lá. Item 3, da introdução, notícias históricas. O primeiro dos conceitos que são demonstrados, eu vou fazer o seguinte, eu estou pronto, agora voltou aqui, eu cliquei errado. Então, o primeiro dos conceitos que nós vamos falar hoje é os samaritanos. O que eu quero dizer para vocês? Se a qualquer momento que vocês tenham uma pergunta, queiram esclarecer uma informação ou ter alguma dúvida com relação ao assunto que está sendo tratado, é só abrir seu microfone, fazer a pergunta e a gente tenta já encaixar no texto e no conteúdo do momento, para que ela fique própria, tá bom? Então, o primeiro dos conceitos que a gente vai analisar é a questão dos samaritanos, O que aconteceu? A Samaria é uma das tribos israelenses que, após o cisma judaico, ela se separou e passou a ter uma vida própria, tá? Então, a Samaria passou a ser considerada a capital dissidente do reino de Judá, dos israelenses. E os samaritanos tiveram quase toda a vida deles em guerra com as estruturas formais judias. Então, os samaritanos não eram, de forma alguma, bem vistos ou acolhidos por nenhuma das tribos de Israel, muito menos pelo poder central, que já os considerava uma grande dissidência e uma concorrência pela fé. Uma das coisas que os samaritanos passaram a fazer e que se tornou quase uma afronta foi eles terem o seu próprio templo e não irem mais em peregrinação ao Templo de Salomão, em Jerusalém, para participar das grandes celebrações, as festas religiosas, já que o reino de Israel só tinha um templo, que era o Templo de Salomão em Jerusalém. Todos os outros centros religiosos são sinagogas, que não são destinadas efetivamente para as festas religiosas, mas sim para os rituais do dia a dia, os rituais mais comuns de fé
vinculados com a fé judaica. Ainda hoje, existem algumas núcleos samaritanos, né? E eles são ainda hoje mais radicais com relação à aplicação da lei mosaica, né, do que os outros judeus, e não contraem aliança, a não ser com próprios samaritanos entre samaritanos. Então, casamentos e as relações deles se dão sempre dentro da própria tribo, para que ainda consigam permanecer com um histórico. Para vocês verem o quanto os samaritanos eram desprezados pelos outros hebreus, que existe no Torá, né, que é adotado pelo grande parte do povo judaico, que os samaritanos só usam os primeiros 5 livros, né, não a totalidade dos livros do Torá. Existe uma informação no seguinte sentido: não é lícito tirar a vida de alguém, né? Então, a todos os judeus existia a seguinte orientação: não é lícito tirar a vida de alguém, a não ser que esse alguém seja um samaritano. Então, eles nem consideravam como um ser humano. Eles era como se fosse um povo excluído da vontade de Deus. Tal era a cisma e a restrição que existia entre as outras tribos judaicas e os samaritanos. E aí nós vamos ver, em alguns momentos do Evangelho, lá, por exemplo, quando fala a parábola do bom samaritano, quão aterrador seria ser considerado um samaritano mais bondoso diante dos olhos de Deus do que qualquer outro judeu, né? Então a gente começa a ver que tem pesos que são colocados que passam desapercebidos se você não tem a consciência dessas condições, tá? Os nazarenos, que é o segundo tema, então é o nome que foi dado na antiga lei judaica àqueles judeus que faziam votos, né? De vida, de tempo, de pureza perfeita, né? Se obrigavam a castidade, a abstinência de álcool e a conservação da cabeleira, né? Personagens famosos, né? Sansão, por exemplo, e João Batista eram nazarenos e eram famosos, inclusive, pelos seus cabelos, né? Na única e depois, né? Os judeus ainda consideraram os primeiros cristãos. Eles tinham eram chamados de nazarenos em razão da alusão de Jesus de Nazaré. Então, inicialmente, além de ter essa condição de um povo casto, eles passaram também a ter uma correlação com os primeiros cristãos, os seguidores do Cristo, né? Quando a gente vê aquela carta do famoso senador Públio Lentulus, né, que está arquivada em Roma, no museu, que é a única carta que descreve características, documento da humanidade, histórico da humanidade, que descreve as características físicas do Cristo, você vai encontrar que ele fala que o Cristo tem os cabelos longos, repartidos ao meio, ao molde dos nazarenos, né? Então, essa era uma característica muito marcante o que se encontravam nas pessoas que tinham essa denominação. E outra coisa que era muito comum aos nazarenos, né, principalmente após o Cristo, foram povos que misturavam dogmas mosaicos do mosaísmo com atitudes cristãs. Então eles faziam um misto. Um dos grandes exemplos disso era Tiago, né, o apóstolo, que ao mesmo tempo que era um dos diretores da Casa do Caminho, ferrenho defensor do Cristo, continuava frequentando o templo, né, e cumprindo seus rituais judaicos. Então ele tinha um comportamento misto, né? Fazia uma mistura entre essas duas condições. Outro termo que nós temos aqui, os publicanos, tá?
Então, o que caracteriza os publicanos? Eles eram os cavaleiros, né? Pessoas que andavam a cavalo, por exemplo, estavam um nível acima, se posicionavam acima do restante das pessoas e arrematavam as taxas públicas, né? Encarregados de recolhimento dos impostos e as rendas de todas as naturezas, seja da própria Roma ou depois dos governos estabelecidos que existiam no Reino de Israel. Então, os publicanos eles não eram bem quistos de forma alguma, né? Até porque a grande maioria dos judeus era contrário ao pagamento de impostos, né? Eles se sentiam de uma certa forma escravizados, sendo obrigados a retirar do seu próprio labor uma parcela do seu dinheiro para entregar ao poder constituído por conta de uma determinação da qual eles não faziam parte do processo de decisão. Então, eles eram sempre, os publicanos sempre foram muito odiados. E tanto é que os poderes constituídos faziam vistas grossas, inclusive, às riquezas de corrupção, de malversação do seu poder que os publicanos tinham, tal o risco da profissão, né? Porque muito dos lugares que eles chegavam, eles eram hostilizados, né? Quando não muito feridos com armas e perseguidos por conta de não ser nada que fosse bem quisto àquele povo. E nós temos até hoje essa percepção, né, de que aquele que tem uma fortuna que não tem uma origem honesta, eu usar esse termo, né? Então, muitas vezes você vê ávido como um publicano, rico como um publicano, e são expressões que até hoje perduram com essa percepção de que são pessoas que adquirem fortuna, adquirem poder, mas de maneira transversa, não de maneira regular, tá? É, e uma das coisas que a gente já falou, que o imposto, né, que era determinado aos judeus, eles aceitavam com uma dificuldade muito grande, né? Então, os publicanos eles formaram um partido poderoso, né? E se estabeleceram de uma certa forma porque eles tinham uma miscigenação com os poderes constituídos da época. Então, se utilizavam disso, apesar de uma função completamente desprezada pelo seu povo, mas tinham ascendência por conta das riquezas e do dinheiro que eles acabavam adquirindo, né? Outra expressão é os portageiros, tá? Que também eram cobradores, mas cobradores das taxas de baixa categoria. Vamos dizer assim, principalmente os impostos que eram cobrados nos portões das cidades. Então, a pessoa que ia mercantilizar a sua safra na cidade. Então, ele chegava no portão, ele tinha que pagar um pedágio, uma taxa para entrar, para poder participar do mercado. E por isso que eles tinham essa questão de portageiros. Então, era como se fosse cobradores, né, pedagiadores dos portões de acesso. Então, eram impostos que tinham menor importância e que não era um motivo de deslocamento dessas autoridades. Então, eles estavam parados em pontos determinados, onde eles faziam essas arrecadações e, e acabaram também atraindo para si as mesmas repulsas que os fariseus o tinham, que os publicanos o tinham, né? E, e até hoje, tanto os publicanos quanto os portageiros carregam vinculado a si uma, uma, uma análise, uma condição de gente de má vida, tá? Personagens importantes que nós vamos encontrar em citações do Evangelho são os fariseus, né? Então, os fariseus, ele tem uma característica já dentro da língua hebraica que seria um parash,
que seriam pessoas que fazem a divisão ou a separação. Então, o que que eles carregavam? Eles eram os donos da teologia, os donos da interpretação da lei. Eles que faziam as interpretações sucessivas que eram dadas às escrituras e as tornavam quase como dogmas. Então, faziam os estudos, entravam em discussões eternas sobre conceitos, sobre regras de comportamento, sobre o que Deus, na verdade, que Jeová queria realmente aplicar a eles ou não, e eles confundiam as suas interpretações com a interpretação de Deus e carregavam como se fossem verdades eternas. E até hoje, então, a gente tem essa expressão do farisaico, que é aquele que é dono da verdade, né? É a pessoa, ele não permite uma interpretação diferente daquela que ele tem dado para que seja lá o que for, né? Eh, eles podavam toda e qualquer interpretações que fosse distinta daquela que eles tinham, seja por qualquer seita que fosse, e eram então dotados do monopólio da verdade. E entre esses processos de discussão de grupos farisaicos acerca de posicionamentos de temas religiosos, eles tinham vamos dizer assim, uma discordância, detestavam-se cordialmente, sabe? A falsidade imperava, mas eles conviviam entre si por conta para manter o seu próprio poder sobre as demais tribos, mas entre eles tinham uma rixa, uma, uma situação de não equilíbrio muito fácil, né? Também formaram um dos partidos muito influentes, né, os fariseus, e por muito tempo eles foram os dominadores do poder religioso de ditar as normas de comportamento de todo o povo judaico. Eles eram observadores, ou seja, servis nas práticas exteriores dos cultos e das cerimônias, que nem chama ardentes do proselitismo, ou seja, faziam muito para fora, mas para dentro, né, no comportamento íntimo, realmente eles não aplicavam sobre si. Normalmente era o povo, as pessoas, os fariseus eram muito orgulhosos, porque se consideravam prediletos de Deus e tinham uma paixão excessiva de dominação. Então, sempre onde existia um fariseu, ele se posicionava diante dos outros numa posição de ascendência, de privilegiado do Pai, privilegiado de Deus ante qualquer outro ser, né? E o que acontece? Eles viviam muito na ostentação das virtudes, né? Viviam na questão de aparências e não eram realmente reconhecedores das virtudes que eles pregavam. Tanto é que, por exemplo, se você vai ver lá nos fariseus, das regras básicas deles, você vai encontrar que eles acreditavam na imortalidade da alma, que a eternidade das penas e na ressurreição dos mortos, que outra parte do povo judaico não aceitava. Mas eles falavam isso mais da boca para fora do que simplesmente do que realmente acreditavam. Então era mais uma vivência morta, da letra morta, né, do que efetivamente do cumprimento dos ensinamentos da lei de Moisés. Então, o que eles marcava de maneira muito forte é o que a gente chama de hipocrisia, né? E faziam deles e de outras pessoas que duvidavam dos seus ensinamentos ou daqueles príncipes que se assenhoravam da interpretação da lei, faziam dessas pessoas inimigos, dos quais eram perseguidos ferrenhamente para que não subsistisse suas formas de compreensão da verdade. Outro termo importante são os escribas. A gente vê muitas vezes no Evangelho falando dos escribas. Então, os escribas eram os secretários dos reis de Judá. Então, os chefes de cada tribo, né,
tinham secretários, pessoas que tomavam nota, né? Eram os intendentes que organizavam toda a mecânica de logística, de distribuição de cargos, de poder, de fluxo financeiro, de bens que eram trocados. Então, os escribas detinham esse poder de controle. Por isso que eles eram muito influentes também perante todos, né? Também se consideravam grandes doutores dos ensinamentos da lei de Moisés e as interpretavam para o povo. Mas junto com os fariseus, né, eles tinham uma pequena antipatia, porque os fariseus os consideravam inovadores diante das regras mosaicas, né? E toda inovação na forma de entender a lei, os fariseus aquilo era uma afronta, porque eles acreditavam que as coisas tinham que ser do jeito que eram. Os dogmas judaicos eram todos radicados na compreensão farisaica. E os escribas começaram, por aumentar o seu próprio poder, a ter interpretações que eram alternadas, mas ainda assim usavam do conhecimento e da sua capacidade de poder para aniquilar o seu povo. E por isso que o Cristo os reprovava tão veemente, tanto Ô, aos Mirgo, fariseus quanto aos escribas. o povo, os fariseus, eles acreditavam na imortalidade da alma? Eram os únicos que acreditavam ou não? Não, eles não eram os únicos que acreditavam, mas entre algumas das tribos, alguns dos partidos, ou seja, das colisões de poder que existia dentro de Israel, era um dos conceitos que eles usavam como propagação. Você vai ver isso depois lá nos essênios, né? Que é uma outra condição, onde eles viviam essa condição de a imortalidade da alma, né? Mas os fariseus falavam isso da boca para fora, porque um conceito da imortalidade da alma te leva a você entender que é melhor você viver pela vida eterna do que você viver pela vida momentânea. E eles não tinham esse comportamento, tanto era que eles eram usavam de força, de truculência, de poder para humilhar e para recolocar algumas pessoas do seu relacionamento fora da condição de solução, entendeu? Então ele não tinham essa marcação, essa condição efetiva de resolver isso ou de Nós vemos vivenciar. muito, assim, a questão de acreditar na imortalidade da alma nem sempre leva um povo à evolução, ao progresso moral, né? Porque às vezes ele pode se acomodar porque é imortal, né? Ah, eu vou levar a vida do jeito que tá, e aí lá na frente eu vou reencarnar novamente, né? Ou não sei se eles acreditavam, eles só acreditavam na imortalidade, né? Já chegava nesse ponto da reencarnação ou não? Mas eu vou dar um exemplo muito claro, né? Você pega os hindus, o povo Uhum. indiano. Eu não É um, quis é um, falar para não criar é um, um. é um povo que acredita na imortalidade da alma, que vivencia a certeza da reencarnação, mas mesmo com essa compreensão, isso não é um elemento que os impulsione a melhorar, porque Sim, eles têm outros conceitos religiosos e sociais que são envolvidos no processo que acabam por não lhes permitir fazer o bom proveito desse conhecimento, né? Então, assim como os fariseus, claro que por condições não idênticas, né? Não estou dizendo que todo hindu tem esse comportamento, né? Mas estou sim. falando que ah, conhecer, ser sabedor da imortalidade da alma, ser sabedor da existência da reencarnação, por si só ela não te faz uma pessoa melhor, entendeu? Então, isso a gente encontra às vezes dentro do nosso movimento espírita, pessoas que acham que só porque vai saber que vai reencarnar ou que a alma não morre, ele se considera que vai estar numa condição de melhor estágio de acolhimento no pós-morte, quando isso não é verdade, isso não está vinculado, né, efetivamente.
conhecer com obter o reconhecimento e o direito, né, do benefício divino, digamos assim, né? Mais alguns termos que nós temos que são importantes, que se repetem muitas vezes no Evangelho, é a sinagoga. Lembra lá que eu falei, né? É importante que a gente entender que na Judéia só tinha um templo, né? Os hebreus só tinham um templo, que era o templo de Salomão em Jerusalém. Então, todas as grandes festas do tabernáculo, da Páscoa, né? Aquelas quando se reuniam, quando todos os judeus peregrinavam para Jerusalém, o único templo reconhecido da religião era em Jerusalém. Tanto é que todos os doutores da lei viviam naquele templo. Eles não viviam espalhados, não tinham templos próprios, né? Então existiam o quê? Sinagogas. Mas a sinagoga ela tem uma característica primordial de assembleia, ou seja, era um lugar onde os judeus de uma certa região se reuniam para as atividades mais corriqueiras, como para fazer oração, para estudar alguma passagem, para se relacionar entre as pessoas daquela região, entre leituras e coisas assim. Então, o Cristo, a gente vai ver que muitas vezes, como nos sábados, os judeus retiravam o sábado, né, o sabá, como um dia sagrado e se reuniam para conversar nas sinagogas, o Cristo usava esse espaço e esse momento para fazer a pregação, né? E porque ele não estava dentro do templo, ele não estava ferindo nem afrontando a religião mosaica, né? Ele estava usando de um ponto onde as pessoas se reuniam por por opção própria para estarem ali juntos, não era um movimento, né? E nos grandes eventos, na festa da Páscoa, festa da dedicação, dos tabernáculos, né? Quando todos iam a Jerusalém, lá o Cristo se fazia presente também, e aí sim ele tinha demonstrações mais graves, inclusive, da obrigação e da força do conhecimento de Deus, né? Tanto que nós temos, numa dessas grandes festas, quando o Cristo expulsa os vendilhões do templo, né? Então, o templo é onde? Jerusalém. O único templo que existia era o templo de Salomão. Então, este evento aconteceu em Jerusalém, no templo de Salomão. Então, compreendendo essas coisas, a gente começa a ter algumas percepções importantes do comportamento do próprio Cristo, né? Os saduceus também é uma tribo, uma organização, era uma seita religiosa entre os próprios judeus que foi fundada pelo Sadoc, por isso que ela tinha essa expressão de saduceus, que não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição. E que também não acreditavam nem na existência de bons nem maus anjos, né? Ou dos demônios, né, como eles chamavam, que eram os espíritos que estavam nesse processo de interação intermediária entre Deus e os encarnados. Eles não tinham essa crença. Então, quer dizer, os saduceus não necessariamente eram um povo maldoso, até porque eles colocavam toda a força na execução de obras, na simplicidade da lei e nas práticas, acima das práticas do culto exterior, do culto exterior da fé, né? Então, eles preferiam uma ação onde ele pudesse auxiliar alguém, apesar de eles terem limitação de conhecimento ou de não crença, né, como na imortalidade da alma ou na ressurreição, e agir em favor de alguém. Então, são condições engraçadas, até porque eles eram os principais opositores aos fariseus, né? Então, por isso que talvez eles tinham que defender alguns conceitos religiosos distintos para poder manter esse processo de oposição política religiosa que se miscui dentro do povo judaico, né?
Aí nós temos os essênios, e aqui o Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem eles falam muito forte sobre essa questão dos essênios, porque existe muita informação ou muita tentativa de dizer que o Cristo descendeu dos essênios, que ele viveu entre os essênios e por isso que ele tinha o comportamento que ele tinha, que eram comportamentos voltados para o bem, né? E eu até notar aqui, eles falavam assim, que os essênios eram membros que viviam numa espécie de monastérios, tipo enclausurados, né? E formavam eles uma espécie de associação moral e religiosa, tá? Tinham costumes brandos e uma virtude austera, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a servidão e a guerra e tinham os bens em comum de todos os integrantes daquele monastério, daquele convento, daquele centro de aglomeração. Tanto que eles viviam isolados e era difícil o acesso de alguém de fora até eles, porque eles tinham essa condição de viver em um processo de isolamento. E não tomavam parte de nenhuma das brigas, das discussões que haviam entre as seitas dos saduceus e dos fariseus, né? Ele não entrava na discussão religiosa da interpretação da lei de Moisés, não gastavam tempo com isso, né? E professavam que algumas pessoas acreditavam fiamente que o Cristo tinha sido iniciado a sua missão dentro dos essênios, e por isso que ele tinha os comportamentos que tinha. Mas aí diz assim, o que é certo é que ele deve tê-lo conhecido, mas nada prova que ela se filiou, e que tudo que se escreveu tem esse respeito hipotético. Por que ele está dizendo isso? Porque algumas pessoas chegaram, em algum momento, alguns historiadores, a dizer que se o Cristo tivesse nascido dentro de uma família que era farisaica, o Cristo não teria sido o Cristo. Ele teria tido comportamentos vinculados com a sociedade onde ele tinha sido criado. E isso destoa plenamente da grandiosidade do Cristo, né? Então, o Cristo não foi o Cristo porque ele viveu com os essênios, né? Agora, ele deve ter conhecido todos os povos hebraicos, porque ele trafegava por toda a região. Mas não necessariamente ele tenha sido a sua índole, a sua característica moral tenha sido formada por esse ou aquele povo. E o último termo que é trazido aqui para que a gente tenha compreensão dos ensinamentos é os terapeutas, tá? Como para nós até hoje a gente tem esse conceito terapeuta, para nós soa, né? A tradução da palavra, né? Tinha a questão de servir, cuidar, ser um servidor de Deus ou um curandeiro. Então, até hoje, o conceito de terapeuta serve para nós mais ou menos da forma como ele era considerado na época do Cristo, né? Eles eram judeus sectários, contemporâneos da época do Cristo. Então, eles viviam também separados, né? Afastados das brigas pelo poder, coisa assim, mas mantinham os costumes judaicos, tá? Tinha uma semelhança muito grande com os essênios, porque também se professavam os mesmos princípios. Tinha uma alimentação muito frugal, né? Como também se dedicavam bastante à agricultura, então muita planta e frutas, né? Então de uma alimentação muito leve, também voltados ao celibato, né? E muitos voltados à contemplação e à vida solitária. Então, eles tinham uma ordem religiosa, porque existiam comportamentos que eram obrigatórios serem seguidos por todos. Um dos grandes líderes desse período dos terapeutas foi Philon, né? Que foi um filósofo platônico, né? Que ele era de Alexandria, mas ele conheceu os conceitos de Platão e aplicava isso já junto na sua ordem religiosa, que era considerado os terapeutas, né? E eles trazem
como característica principal, assim como os essênios, um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, tanto os terapeutas quanto os essênios carregavam essa origem mosaica, mas com um acabamento, com um acréscimo dos conceitos da doutrina do Cristo também como uma parte do seu viver, né? Então, vamos lá. Agora nós terminamos, então, a terceira parte, que são sobre essas palavras, esses conceitos, que é importante que a gente tenha, de novo, vou reforçar. Quando a gente conhece as palavras, os valores que elas têm, o peso que elas carregavam quando eram ditadas pelo Cristo, a gente consegue compreender melhor o que está dito nos ensinamentos que vai ser quando a gente vai estudar a parte do Evangelho. Então, quando você vê uma sinagoga, um samaritano, um fariseu, um essênio, todas as citações que são feitas nesse sentido, nós vamos entender que elas carregam mais do que simplesmente uma identificação de um lugar ou de uma afeição política, mas sim de um comportamento. E isso é importante que a gente compreenda, tá bom? Vamos começar o item 4, então, da introdução, tá? Que é o último dos itens da introdução, mas eu acredito que, como eles falam sobre Sócrates e Platão e faz um resumo dos ensinamentos da doutrina de Sócrates e Platão, e tem 21 itens, nós vamos conseguir ir até o final do dia de hoje. A gente vai começar e na próxima semana, na segunda-feira, no mesmo horário, a gente retoma e encerra a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo no item que a gente tiver parado, tá? Sócrates e Platão, considerados precursores da ideia do cristã e principalmente do espiritismo, né? Porque nós vamos ver que muitos dos conceitos da filosofia platônica, né, ou socrática, que a gente vai poder falar um pouquinho mais na sequência, eles são similares aos princípios e aos fundamentos que embasam a doutrina espírita, né? Mas é errado concluir que a doutrina espírita ou que o cristianismo, de alguma forma, tenha evoluído a partir da filosofia socrática ou platônica, né? A gente pode ter a percepção que chega. Como diz, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem, né, com a missão de resumir conhecimentos, coordenar e completar ensinamentos que são necessários para que a humanidade tome um novo corpo. Então, o Cristo, ou até o próprio Espiritismo, né, não são decorrentes da filosofia socrática, mas sim personagens individuais com as suas próprias características que trazem conhecimentos que já vinham sendo propagados perante a humanidade. A gente sempre tem a gente fala mais de Platão às vezes, né? Mas Platão era o principal discípulo de Sócrates. E o Sócrates, por exemplo, não deixou nada escrito, né? Então, tudo que se sabe de Sócrates foi que Platão escreveu o que Sócrates disse, né? Então, nós não temos nenhuma, assim como Cristo, não tem nada escrito por Sócrates, né? E ele teve um comportamento de morrer também a morte dos criminosos, né? Ele também foi condenado à morte, foi vítima do fanatismo da época dele, foi atacado pelas crenças tradicionais da época de Sócrates e Platão, que é aproximadamente 500 anos antes do Cristo, né? Eles viveram uns 500 anos antes do Cristo, e toda a sua atitude sempre foi acima da hipocrisia dos homens, né? Ele não tinha medo de enfrentar os fariseus da época dele, né? Aqueles que se denominavam os doutores da lei da época do Sócrates e Platão.
ele nunca teve medo, de forma alguma, de falar o que ele pensava e o que ele conhecia. Até porque ele sempre dizia, né, e ele norteou a vida dele, que ele pretendia ser reconhecido pela eternidade da vida pós-corpo, do que ser reconhecido pela vida no corpo, vivendo uma mentira que ele teria que amargar por todos os tempos. Ô Mirgo, assim, eu fico imaginando, se Cristo, quando veio, ele não falou abertamente, assim, usando os termos, né, de Sócrates, ele já foi, assim, tão incompreendido. Imagina Sócrates na época dele, de falar tão abertamente sobre diversos temas. Você vê, três temas básicos da filosofia socrática, né, fundamentados por Platão, a unicidade de Deus, tá? É o Deus único, a imortalidade da alma e a vida futura. Pois é, Você tema super. Você imagina, né, se hoje isso é motivo de discussão, se imagina isso há 25 séculos atrás. E como é Né? motivo de discussão. Então, por isso que a filosofia deles são considerados ainda muito grandes por conta da fortaleza do conhecimento e da grandiosidade das ideias que eles trouxeram, né? Então, Sócrates e Platão, eles pressentiram, né, a ideia cristã, se eles tinham doutrinas e princípios parecidos com a doutrina cristã, e depois com os principais princípios fundamentais da doutrina espírita, tá bom? E aí o Evangelho aqui traz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, porque a doutrina dos dois se miscui. Então a gente não tem, como Sócrates não deixou nada escrito, em alguns momentos elas se misturam o conhecimento, porque tudo que Sócrates disse foi registrado por Platão, e Platão também escreveu por si. Então, quase se fosse um conceito único, né, da filosofia socrática ou platônica. Todos os conceitos são os mesmos, porque, na verdade, acabou sendo o que ficou para a história, o que foi escrito por Platão, que foi dito por Sócrates ou pelo próprio Platão, que era o seu discípulo mais amado e o seu seguidor mais ferrenho, né? São 21 conceitos que tem aqui. Então, eu vou ler os conceitos e aí eu faço um comentário. Por que eu vou ler o conceito? Porque são detalhes, às vezes, de algumas palavras que, se forem suprimidas, a gente pode perder um pouco do conteúdo, tá? Então, o primeiro item. O homem é uma alma encarnada. Olha só, se você falar nos dias de hoje, né, ainda isso é motivo de discussão religiosa, dogmática, vinculadas a uma série de processos de evolução humana. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. O que ele está falando? Antes da encarnação, estava conectada com Deus, né? Então, toda alma, todo ser que vem tomar a forma humana futuramente numa reencarnação, ela advém de Deus como único criador, né? E dele se separa em se encarnando e recordando o seu passado, mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Então, o que acontece? A vontade que a gente tem quando está aqui de voltar para o belo, de voltar para o bem, de voltar para Deus, é o que às vezes, inclusive, nos atormenta. E isso ele já tinha essa percepção naquela época, né? Então, ele fundamenta a doutrina da pré-existência da alma, da pré-existência do espírito e da sobrevivência ao corpo. Então, pré e pós-existência do espírito. Então, ele fala que nós somos, ele já traz isso como uma existência espiritual, polvilhada de vidas. E ele traz esse conceito já como o conceito básico de toda a filosofia, toda a forma de relação entre os pares, né, entre os outros seres humanos,
que ele acreditava ser importante para a felicidade. É muito forte esse conceito, né? E ele fala da sobrevivência do corpo após a saída do mundo espiritual para se encarnar, né? Ele fala da reentrada no mundo espiritual após a morte, né? Então ele traz nesse conceito um germe da famosa discussão dos anjos decaídos, né? Que você vivia no paraíso, né? Estava conectado com Deus, junto ao belo, ao bom, ao verdadeiro, e de repente você é submetido a um corpo físico, numa condição quase animalesca, quando você já estaria vinculado com a suprema inteligência, a suprema bondade, que era Deus. E, essa discussão dos anjos decaídos até hoje é algo que é bastante forte. Então, existem algumas lacunas ainda que naquela época não ficaram bem compreendidas. Item 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas à mudança. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno e imortal. Sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então, seus descaminhos cessam porque ela está unida ao que é imutável, e esse estado da alma que se chama a sabedoria. Primeiro conceito: quando você encarna, você perde as funcionalidades, você tem restrições das funcionalidades do espírito, porque o corpo é matéria, e a matéria restringe o espírito. Então, essa é a primeira coisa. Ele fala que tem vertigens como se estivesse ébria, ou seja, a nossa lucidez, se fosse fora do corpo, é como se nós estivéssemos no corpo bêbados, né? Sem a percepção real das coisas que estão acontecendo. Então, ele fala que a conexão com a matéria tira as funcionalidades, limita a ação do espírito. E ele fala que se dirige sempre, né, à própria essência, que é o quê? O puro, eterno e imortal. Mas ele só fica lá o tempo que pode. Ou seja, a permanência na erraticidade entre uma encarnação e outra, por mais que a gente queira estar no mundo espiritual, ela depende do tempo da nossa disponibilidade, o quanto nós podemos, porque nós precisamos voltar para continuar esse processo. E aí ele fala que esses descaminhos só cessam quando vocês estiverem unidos ao que é imutável. O que é imutável? Deus. Então, quando a gente adquire o que eles chamam de sabedoria, ou seja, evolução, iluminação, é o momento que você não vai mais precisar desses mergulhos no corpo. E é muito interessante que esses são os conceitos que o Espiritismo baliza até os dias de hoje. E isso está escrito desde 500 antes de Cristo. Item 3. Enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhado nesta corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Né? Então, nós aqui, enquanto nós não estivermos puros, mergulhados no corpo, nós teremos uma verdade relativa, uma parcela da verdade, uma pequena visão da verdade, não a verdade no seu todo. Né? O corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Olha a obrigação, né? Os obstáculos estão vinculados com o compromisso que nós assumimos em preservar a matéria que nos é ofertada por Deus como veículo de manifestação perante os nossos pares. Ele, ao mesmo tempo que ele coloca a matéria numa condição inferior ao espírito, ele ressalta a importância que ela tem e o compromisso que nós temos no processo de cuidado pessoal e do cuidado do nosso veículo de interação entre os pares ou outros seres humanos, né?
Ademais, ele nos enche de desejo. Olha que você lembra quando a gente falou lá, acho que de uma vez, sobre o livro Renúncia, aquele que é um romance do Emmanuel, que a Alcione é um espírito evoluído, que não precisava mais reencarnar na Terra. Ela vai falar com o líder espiritual dela no lugar, no planeta onde ela vive, e pede a permissão para ingressar no corpo físico aqui na Terra. E aí ele fala para ela: você tem certeza que você quer isso? Você sabe os perigos e as dificuldades que é quando você está imerso no corpo? Você pode adquirir novos débitos e depois precisar de novas encarnações para suprir, porque você perde a tua lucidez. E aí vem o Sócrates aqui, o Platão, e fala o seguinte: ele, o corpo, né, nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio um instante. É impressionante, não é? Muito, muito pontual. Realmente, a gente se depara com isso no dia a dia, né? Muitas vezes a nossa consciência nos leva para um caminho e os nossos desejos nos puxam para outro. Não Mas precisa aí nem ele, estar. sim, e ele traz uma orientação quanto a isso. Ele fala assim, ó: mas se não é possível nada conhecer com a pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas. Uma, ou que se conheça jamais, não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte, livres da loucura do corpo. Então conversaremos, e é de se esperar com homens igualmente livres. Conheceremos por nós mesmos a essência das coisas, porque os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece nenhum modo terrível. Olha só, ele fala que não buscar a verdade não é, não, eu estou encarnado, não vou ter, estou num corpo físico, eu não vou ter acesso à verdade, então não preciso buscar a verdade. Ele fala, não, é importante que você busque a verdade, porque ela vai facilitar para que você encontre a verdadeira verdade fora do corpo. Se você não faz isso aqui, você vai ter dificuldades depois. Porque que ele fala, é importante que a gente treine para morrer, se exercite para morrer, ou seja, é perecível, é uma plena consciência da limitação do corpo físico e uma plena consciência da eternização do espírito. É Será que aqui ele está impressionante. falando sobre a progressão dos espíritos de forma E indireta, digamos assim, né? isso, e ele está falando disso, porque se não acontece isso, não faz sentido você passar por provações. E aí ele fala que as experiências nos ensinam, que as vivências, a imersão no corpo, por mais que ela seja ruim, ela nos auxilia no processo de compreensão da verdadeira verdade. É fera esse Ele tal de era cara aí. bom, né? Muito bom. É. Vamos lá. Ousado. Item 4. Aí eu acho que nós vamos parar por aqui, porque daí já está dando 1 hora do nosso estudo, né? E a É. gente volta semana que vem. Item 4. A alma impura, neste estado, está entorpecida e arrebatada para o novo mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e material. A alma impura, ou seja, aquele que não depurou-se, aquele que ainda tem condições, coisas a corrigir, é arrebatada para o mundo visível, ou seja, ela é atraída para o corpo. As encarnações, elas são uma necessidade para quem não tá realmente purificado, né? E aí ele fala assim, a alma erra, né? Erra no sentido de anda, né? Ao redor dos túmulos, perto dos quais viu por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retêm alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Ele está falando, inclusive, dos estágios evolutivos dos espíritos do mundo espiritual.
Quanto mais próximo da matéria, mais perceptível você é. Quanto mais evoluído, mais fluido. Quanto mais próximo de Deus se tiver, menos interação o mundo físico vai acontecer. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçados a errarem nesses lugares, a caminhar nesses lugares, onde carregam o castigo de sua primeira vida e onde continuam a errar até que seus apetites inerentes à forma material que se deram conduzam a um corpo. Apetite inerentes à forma material, o desejo pela matéria, pelas coisas da matéria. Olha só. E então elas retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante a sua primeira vida foram objeto de suas predileções. Não tem salto quântico. O processo de evolução e de purificação, ele é constante, ele acontece rotineiramente. Não é porque você perde o corpo, porque você ganha um corpo, que você se purifica, mas sim com a atitude que você faz, com o exercício, o desapego que você faz da matéria, que paulatinamente vai te gerar uma liberação das impurezas e vai diminuir a tua atração pela matéria. Quanto mais atrasado, mais rápidas são as encarnações. Quanto mais atrasado nós somos, mais nós necessitamos das encarnações. E nesse ponto, a gente começa a dar razão quando você pega lá o livro do Emmanuel, né, A Caminho da Luz, que ele fala que a grande maioria dos espíritos atualmente vinculados ao planeta Terra já tiveram quase 10 mil encarnações só aqui no planeta. Ou seja, quando você é muito atrasado, você morre e rapidinho você já está atrás de um outro corpo, porque você é atraído pela necessidade. As únicas percepções de futuros é a matéria. Então você precisa de matéria e você é atraído para aquilo que você quer. Quando você se purifica, você é atraído para Deus. Então diminui o número, a velocidade e o intervalo entre as suas encarnações, porque você já não é mais atraído, você já passa a fazê-las de maneira inteligente, de escolha própria. E isso é extremamente interessante. Gente, nós vamos parando por aqui. Na segunda-feira que vem, nós vamos retomar no item 5 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E vamos encerrar na semana que vem, então, a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Existem outros conceitos da doutrina platônica, socrática, usando o termo que você achar mais conveniente, serve para que a gente tenha essa percepção. Tem uma pergunta que foi feita aqui no chat, perguntando o seguinte: Paulo de Tarso era dos fariseus ou dos escribas? O que vocês acham? Paulo de Tarso, vinculado basicamente aos fariseus, ele era do povo, ele era um dos principais líderes dos partidos dos fariseus, né? Era quem detinha um conhecimento muito grande do processo da interpretação da lei. Era um dos ditadores das normas e das regras de comportamento que o povo judaico seguia, né? Então, o Paulo de Tarso, ele detinha um poder muito grande dentro do partido, porque ele era um dos principais doutores da lei, dos principais interpretadores da lei mosaica, junto ao Sinédrio. Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Não? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e que Deus lhes abençoe. E na semana que vem nós estamos juntos. Eu vou só parar a gravação aqui e daí a gente já faz o nosso boa noite. E